Olá, estamos chegando com mais uma edição da Sessão TV Atende. Hoje a minha convidada é a gerente da Divisão de Saúde aqui na cidade de Andradas, Ana Beatriz Saceron. Bia, obrigado pela sua participação. Andradas vem registrando aí um aumento considerável de casos de Covid nesse mês de novembro. Esse aumento, ele acende aí um alerta? Isso, acende sim um alerta em relação à vigilância em saúde, né? É o nosso papel controlar o número de casos e manter a população informada. Em setembro, em relação a outubro e novembro, já começamos a ficar mais atentos. Mas o que nos preocupou agora foi o mês de novembro mesmo. Até o momento, nós estamos aí em média de 8 novos casos por dia. Tivemos um aumento do número de casos de internação, tivemos um óbito confirmado de Covid. Então, assim, estamos em alerta, mas a situação, ela não é preocupante, ela não está fora de controle, só requer atenção mesmo e orientação para a população, né? Bia, até o dia 18 de novembro, Andradas registrou 138 casos positivos, 10 internações e um óbito. Até o final do mês, nós temos mais alguns dias ainda, esse número deve aumentar. Como que é o trabalho que vocês estão realizando? Vai aumentar. Nós começamos o ano em torno de 4 casos, né? Em março foi o maior número, nós chegamos a 6 novos casos por dia, é uma média, né? E agora estamos em 8 novos casos por dia, como média, mas nós acreditamos aí que esse número até o final do mês, o mês de dezembro, ele aumente. Nós tínhamos um caso em setembro, né? Já passamos para 3 casos em outubro e de 3 para 8 novos casos em novembro. Então, a gente acompanha a média para a gente ter uma visão até mais clara desse aumento, né? Mas sabemos também que muitas pessoas não procuram, né, por atendimento, porque são sintomas mais leves, não realizam o teste. Então, a gente sempre tem um número maior do que acaba sendo notificado aqui para nós no Serviço de Epidemiologia. Bia, sobre esse óbito que Andradas registrou nesse mês de novembro, o que você poderia comentar sobre esse caso? É uma pessoa já, né, mais idoso, com comorbidades associadas, né? Pela informação que chegou através da ficha de notificação, não tinha vacinas, né, em relação à Covid, nem mesmo influenza, a vacina contra a gripe, né? E é uma pessoa com outras comorbidades. Ficou internado, teve até uma melhora do quadro, mas voltou para internação e acabou falecendo. Foi agora, nesse mês de novembro. Das outras internações registradas, qual seria o estado de saúde? O que você poderia falar para quem está em casa dessas internações? Foram 10 novas internações no mês de novembro. Todas as pessoas receberam alta, só tivemos um óbito, né? Um agravamento do estado de saúde. Os mais acometidos são pessoas idosas e teve também uma criança muito pequena, que são aí os extremos de idade com maior risco, né? E as pessoas com comorbidade, elas são internadas até mesmo para aumentar essa atenção, esse cuidado, né? Uma assistência à saúde mais rigorosa, até mesmo para não ter um agravamento aí do estado de saúde. Esse aumento de internação, ele foi sentido de forma global, né? O aumento do número de casos positivos de Covid, ele foi em todo mundo, né? No nosso país, de forma geral, a gente acompanha sempre o estado de Minas, então é um aumento geral. Se nós temos mais pessoas infectadas, nós temos com certeza um aumento do número de internações. Mas o que nós estamos observando, essa sublinhagem, né, da Ômicron, que acho que é a principal justificativa aí desse aumento do número de casos, nós não estamos tendo um aumento expressivo da mortalidade. Nós estamos tendo, sim, da transmissão, então, um aumento de confirmados de números de casos positivos, um aumento de internação, mas não acompanhado pelo aumento da mortalidade, né? E também isso é atribuído às pessoas que fizeram a vacinação, né, principalmente da bivalente, né, são coberturas de vacinação que já são ampliadas para a variante Ômicron. E esse aumento expressivo é uma subvariante dela, né, que é conhecida, a principal agora é Eris, né,
é a EG, e também tem uma XBB, outras variantes da Ômicron. Então, elas são mais transmissíveis, é esperado mesmo um aumento do número de casos. Então, nós mantemos a orientação, né, João? Tem sintomas de gripe, mesmo que são sintomas leves, né? Procura por atendimento, porque a testagem rápida, teste de antígeno, ele ainda está sendo oferecida pelos municípios. Andradas oferece essa testagem das 7 às 11 da manhã. Lá na clínica tem uma sala específica para essa testagem, e você tendo o resultado positivo, você protege sua família, porque aí você mantém o isolamento, né, por pelo menos 5 dias, amplia esse isolamento, se você não melhorar, pelo menos até 7 dias, e a sua família não é obrigada a ficar em isolamento se não tiver sintomas, mas eles ficam protegidos sabendo que você tem, né, a Covid. Bia, a gente está se aproximando do final do ano e isso resulta em encontro de família, encontros de amigos, confraternizações, férias. Esse é um fator que preocupa? Sim, né? Como é uma doença que ela contamina através das vias aéreas, da parte respiratória, se você estiver num ambiente fechado com uma pessoa contaminada, principalmente com essas subvariantes de alta transmissibilidade, é muito provável que um número maior de pessoas aí tenha a doença. Então, é muito importante a etiqueta respiratória mesmo, né? Manter a lavagem correta das mãos. Se tem sintoma respiratório, procure não estar próximo de outras pessoas, respeitando também as outras pessoas, para evitar essa transmissão. E diante de qualquer sintoma respiratório, procure por assistência médica, né? Além de manter a vacinação em dia, né? Que ainda é o controle maior que nós temos em relação à Covid-19. Hoje, quarta-feira, dia 22 de novembro, você teria uma nova atualização desse aumento de casos aqui em Andradas? Nós já, pelo que nós analisamos, né, até hoje, na quarta-feira, nós chegaremos em torno de 12 novos casos por dia nesse mês de novembro. Então, se estávamos com 4 em janeiro, nós estamos agora no mês de novembro, em torno de 12 casos. Né? Estamos em alerta, mas a situação está sob controle. Nós temos condição de assistência rápida à saúde, né? A população ela só precisa mesmo ter ciência que a Covid continua sendo uma preocupação, sempre foi, mas não em situações, né, de agravamento, situações, por exemplo, que compliquem nosso comércio, que compliquem aí a economia do país, né? Hoje é uma doença mais conhecida, é uma doença mais controlada, as pessoas já têm mais orientações mesmo, a gente só precisa de atenção, principalmente as pessoas mais idosas, com comorbidades, as crianças muito pequenas, as gestantes, né, são pessoas que requerem um cuidado ainda maior. E manter as orientações que nós conhecemos, né, em relação à prevenção à doença, e seguir a nossa vida, porque né, hoje, felizmente, um cenário muito diferente do que o cenário que nós já passamos nos últimos anos. Com esse aumento de casos aqui no município, pode haver uma recomendação do uso de máscaras? Hoje, as pessoas que trabalham nas unidades de saúde já estão recebendo essa recomendação, porque a tendência é que a pessoa doente procure pela unidade de saúde. Então, a Santa Casa, laboratório, né, farmácias, mas na sociedade em si, a máscara ela é indicada para a pessoa que tem um estado de saúde mais debilitado para sua própria proteção. Não de forma generalizada, como escolas, comércio, nada disso. A situação ainda é muito sob controle para qualquer medida um pouco mais rigorosa. Não é uma recomendação que eu falo só do município, mas é uma recomendação nível estadual, federal mesmo, né? Bia, obrigado pela sua participação, queria muito agradecer, até uma próxima oportunidade e chegamos ao final aí de mais uma edição da Sessão TV Atende.